Revisão de conteúdos. A gente viu perguntas mistas. Façam esse mix de documentação mais prática. Então vocês vão ver sempre essa identificação aqui em cima. Quando a gente coloca genérica aqui, é que ela deve se aplicar a vários tipos de testes. Quando a gente coloca que ela é específica do Reactive, tá? A gente vai ver que daí ela, a princípio, ela só vai se aplicar ao Reactive. Vamos começar aqui a nossa aula 3. Deixei o cafezinho aqui, deixa eu só pegar a água, botar aqui. O café é vida. E aí eu vou partilhar minha tela, a gente já começa. Então, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Aula 3, a jornada da certificação OutSystems. Então, relembrando, a gente está aqui num prédio que está meio que em semi-obras e talvez tenha algum barulho, mas acho que isso não vai prejudicar, né, de vocês absorverem grande parte, se não todo o conteúdo que a gente vai trazer aqui. Veja essa aula. Se não viu as outras aulas, assista as outras aulas, porque elas são igualmente importantes, tá bom? Aula 3, tá? Como é que a gente vai meio que combinar o rito aqui da execução dessas aulas, tá? E eu vou já mudar aqui agora para ficar maior, tá? Para ficar aqui maior essa parte. Legal. Então, aula 3, revisão de conteúdos. Vou fazer mais ou menos no esquema de pergunta, a gente exibe a pergunta. Galera, faz uma participação no chat ali já dizendo o que acha, se é A, B, C, D, E... acho que tem até D, né? A, B, C, D, E. Interage no chat e depois a gente faz o debriefing da resposta para fechar. Talvez eu não faça o debriefing da resposta em todos os casos, tá? Mas a gente vai procurar debriefar. Debriefar, quando eu falo, daí é detalhado. A gente sempre vai procurar entender qual que é a resposta correta, mas abrir o estúdio, ir lá e fazer, talvez a gente não faça em todas, mas acho que dá para fazer ainda num volume bem legal. Só tirar aqui e botar em modo avião. Assim, o celular não fica bipando aqui. Então, vamos lá. Revisão de conteúdos. Beleza. Primeira pergunta, tá? Então, vocês vão ver sempre essa identificação aqui em cima. Genérica, Reactive específica. Então, pergunta número 1. O que é necessário para criar uma relação do tipo muitos para muitos, N para N, entre entidades na imagem, tá? Essa pergunta foi retirada lá do simulado que a OutSystems disponibiliza. Então aqui já tem responde um comentário que a gente viu hoje numa das turmas, que era se uma pessoa falou, os exames da Microsoft, por exemplo, eu já fiz o exame em inglês e português, e daí eu meio que me arrependi, ou eu teve algum, né? Teve algum estresse ali, porque eles traduziam os termos técnicos, e daí aquilo me gerou confusão, tá? Então, acho que isso aqui serve para responder uma coisa, pelo menos por amostragem, né? Que as provas agora, aquelas que já têm em português, a princípio, tá? E é o que faz mais sentido, tá? Os termos técnicos, eles não são traduzidos. Então, entities, attributes, order, identifier, tá? Então, para não criar essa confusão, é traduzido só o que está ao redor disso, mas não são traduzidos os termos técnicos, tá? Então, acho que é seguro dizer que as perguntas que vocês vão encontrar no exame real, né, vão ter somente traduzidos os termos, somente o que é contextual, né? E não o termo técnico, tá? Então, vamos lá. O que é necessário para criar uma relação do tipo muitos para muitos, N para N, entre entities na imagem, tá? Então, ele diz aqui, criar uma terceira entidade com dois atributos, né, do tipo Order Identifier e Product Identifier, tá? Essa é a opção número 1, tá? Criar uma terceira entidade, a resposta A, né? Criar uma terceira entidade com uma chave primária do tipo Order Identifier e um atributo do tipo Product Identifier, tá? Legal, segunda opção. Terceira opção, criar um atributo do tipo Identifier e um atributo do tipo Identifier na Entity Product e um atributo do tipo Product Identifier na Entity Order, tá? E a D, criar um atributo do tipo Product Identifier na Entity Order. Então, essas aqui são as opções que a galera colocou. Na Duan, vou pedir para alguém do time colar aqui de novo, tá? O Duan perguntou se a prova em português é só para Reactive ou tradicional também, tá? Pelo que eu me recorde, não tem a traditional ainda em português,
tá? Tem só em inglês, mas o pessoal do meu time pode colar isso aqui. Acho que a gente falou isso na live número 1, tá bom, Duan? Então aqui a galera tá... Tô vendo vários As aqui, tá? Várias respostas A aqui. E então vamos dar uma debriefada nessa aqui, que eu acho que ela uma pergunta legal, tá? Então vamos lá. E agora deixa eu só confirmar se estou aqui no estúdio. Opa, tá aqui. Não era isso que eu queria. É isso aqui. Foi. Legal. Tá. Eu vou conseguir fazer o zoom lá que o pessoal tinha pedido, né? Então, vamos lá. Eu vou ter que ficar só alternando para cá e para cá. Order e product, tá? Então, beleza. Eu vou criar aqui uma entidade order. Para ela não ficar vermelhinha, eu vou colocar um atributo qualquer. Posso fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar uma product, tá? Arrasto para cá, arrasto para cá. Tá? E aí, a gente tem ali aqui algumas opções, né? A primeira opção diz que é para criar uma terceira entidade. Tá? Então, eu vou pegar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, order, product, link. Eu gosto de criar assim, quando são essas tabelas de ligação, né? Eu gosto de criar dessa forma aqui com essa nomenclatura link, tá? Então, lá na pergunta se fala de uma relação muitos para muitos, né? Aí ele fala criar uma terceira entidade com 2 atributos do tipo order identifier e um product identifier, tá? Então, a gente poderia clicar com o direito aqui e fazer, mas eu posso simplesmente arrastar para cá e arrastar para cá, tá? Então, já tem aqui. Essa opção aqui, aparentemente, né, vai me dar aquilo que está sendo requisitado ali, que é você ter uma relação de muitos para muitos, tá? Não vamos estressar todas as perguntas aqui, então, não vamos estressar aqui todas as opções, tá? Mas, a princípio, é a resposta certa, tá? Só vamos pegar aqui um segundo caso. Então, você cria uma entidade terceira, o nome é a sua escolha. Eu gosto particularmente de criar essas tabelas de relação assim, colocar ela como link, tá? E aí você tem aqui essa relação de muitos para muitos, tá? A outra opção que você tem aqui é criar uma terceira entity, beleza? Uma terceira entity, que é o que a gente já fez, com uma chave primária do tipo order identifier e um atributo do tipo product, tá? Assim, a chave primária daí essa order aqui, tá? Seria, ao invés de ser long integer, seria do tipo product identifier aqui. Tá? Então, dessa forma aqui, tá? Se você tentar colocar ele como chave primária, esse daqui, você poderia ter 2 produtos, por exemplo, né? Assim, de uma forma simplória, tá? Você poderia ter dois. Se você precisasse de o mesmo produto em uma segunda relação, você não conseguiria ter, tá? Então, o atributo que ele colocou ali, né? Eu vou apagar aqui o order, a gente vai deixar product e order ID, não, aqui. Isso. Tá? Então, dessa forma aqui você não vai ter o efeito desejado. Tá? Dessa forma aqui você não vai ter o efeito desejado. Por quê? Porque você só vai ter, e se eu não, né, eu estou fazendo bem dinâmico aqui com vocês, tá? Teria que publicar, testar e tal, mas a princípio, como ele é o identifier aqui, tá? Você não vai conseguir ter o mesmo produto linkado 2 vezes nessa order product link. Tá? Sempre que você coloca uma chave, muda a chave para uma tabela terceira, tá? Significa que você vai criar uma extensão dessa tabela. Então vamos pensar assim: eu tenho a users, eu quero a users, que é uma tabela da plataforma, eu não consigo mexer nela. Essa tabela aqui, a users, tá? Se eu quiser, por exemplo, criar, atrelar a users, tá? Mais dados do que ela já tem, então eu vou botar aqui, por exemplo, tá? User extension. Tá? Vou arrastar para cá. Então, se eu quiser, por exemplo,
estender a minha tabela de usuário e ter uma relação aqui sempre de ligação de 1 para 1, acho que é isso, 1 para 1, tá? Eu posso fazer o quê? Eu venho aqui, boto tiro de long integer, e coloco user identifier, aí ele já mostra o link para cá. Ou seja, eu não vou ter 2 usuários com o número 1 nessa tabela. Da mesma forma que eu não vou conseguir ter 2 usuários, 2 product link com o produto ID número 1 nessa tabela aqui. Tá? Então, a resposta correta aqui no caso é realmente você ter, tá? Ao invés de ser aqui o ID Product Identifier, você vai ter um long integer, tá? Aqui normal e o produto linkado dessa forma. Tá? Fiz um pouquinho mais exaustivo aqui para o pessoal, mas a resposta aqui, a princípio, a resposta aqui tá, é a A. E aí a gente pode ver aqui as outras opções. Deixa eu só voltar aqui agora. Assim, beleza, só para tirar o zoom. A outra opção seria criar um atributo do tipo Order Identifier na Entity Product e atributo do tipo Product Identifier na Entity Order, tá? Quando a gente, assim, esse caso aqui também não funcionaria, tá? Não é o que está se pedindo ali para criar uma relação N para N e, perdão, aqui. E o último seria criar um atributo do tipo Product Identifier na Entity Order, tá? Então, esses casos aqui, eles não vão se aplicar. Óbvio, se você praticar e testar ali, você vai ver que você não vai criar uma relação de N para N, né? A gente só está aqui para também não deixar a live muito extensa em cima de uma pergunta só. A gente não está estressando isso muito, tá bom? Então, vamos lá. Agora, essa daqui é a pergunta número 1. Agora, a próxima, que é genérica também, tá? Quando eu coloco genérica aqui, desculpa, eu comecei a explicar isso antes, esqueci. Quando a gente coloca genérica aqui, é que ela deve se aplicar a vários tipos de testes. Quando a gente coloca que ela é específica do Reactive, tá? A gente vai ver que daí, ela, a princípio, ela só vai se aplicar ao Reactive, tá? Outra pergunta que a gente tem aqui, que também acaba por ser genérica, é como você alteraria a seguinte aggregate para retornar o número de pedidos por prioridade. Número de pedidos por prioridade, tá? Nesse aggregate aqui. E aí eu vou fazer um pouquinho de zoom aqui para vocês verem melhor. Aqui. Assim. O pessoal pediu para fazer mais um. Então, beleza. Aqui. Número de pedidos por prioridade. Opa. Espera aí. O zoom do Mac aqui tá me ferrando. Vamos lá. Aqui. Como você alteraria o seguinte aggregate para retornar o número de pedidos por prioridade? Tá? Então, a gente tem um aggregate aqui acumulando as colunas, as tabelas, né? Order, status e priority, né? Com joins with or without. E aí ele pede como que faria para retornar o número de pedidos por prioridade, tá? Respostas: alterar o join entre order e priority para only with e criar um contador count para o atributo priority ID, criar um group by para o atributo priority ID e um count para o atributo order ID, criar um group by para o atributo order ID e um count para o atributo priority ID, remover o join entre order e order status e criar um count para o atributo priority ID, tá? Então, essas são as opções de resposta que tem aqui. Da pergunta número 5, lá do simulado da OutSystems. Então, vamos lá. Como é que eu faço para retornar o número de pedidos de cada prioridade? Então, prioridade alta, 5 pedidos. Prioridade baixa, 3 pedidos. Prioridade média, 5 pedidos. Então, se eu alterar o join entre order e priority para only with e criar um contador count para o atributo priority ID, tá? Então, eu vou desconstruir isso daqui. Se eu criar um contador para o atributo, se eu simplesmente só criar um contador para o atributo priority ID, tá? Eu não tenho um agrupador. Sempre que eu quero fazer essas contas, tipo, quanto de cada coisa, quanto de cada tipo, eu vou precisar de um group by. Tá? Assim, talvez sempre seja uma palavra muito forte, mas num aggregate você vai precisar ali de um group by, tá?
que é pegar uma coluna e agrupar por ela, tá? Então, como eu não tenho group by aqui, tá? Então alterar o join e criar um contador count. Tá? Eu não tenho um group by aqui, então já não me permite retornar esse por prioridade. Isso aqui provavelmente eu queria fazer, tá? É retornar o número de pedidos que tenham prioridade definida, tá? É provavelmente o que vai fazer aqui. A opção número B, a opção B, criar um group by, aí se eu estou falando de por prioridade, então o group by já vai me ajudar, criar um group by para o priority ID e com count para o order ID, tá? Esse aqui já está com uma cara boa, tá? Esse aqui já está com uma cara boa, porque eu tenho um agrupador por prioridade, pedidos por prioridade, número de pedidos por prioridade, e eu tenho um contador de número de pedidos. Então, número de pedidos. Tá? Tá com pinta de ser essa daqui. Tá? Apesar que eu vou fazer uma ressalva sobre essa resposta aqui. Né? Se me perguntassem qual que seria a mais exata, a mais correta, às vezes, nos casos aí comuns, depois eu poderia ter aqui uma nuance, tá? Mas já volto nisso daqui. Então, a outra opção é a C, criar um group by. Beleza, a gente está vendo que precisa de um group by porque eu tenho por alguma coisa. Criar um group by para o atributo order ID. Então, aqui ele vai agrupar, na verdade, por encomenda. E não vai fazer muito sentido porque na tabela order, cada encomenda é um ID, né? Então, eu não vou ter várias encomendas com o mesmo número. Então, essa daqui já me parece bem fora, tá? E a letra D, aqui, remover o join entre order e order status e criar o count para o atributo, tá? Se você remover esses joins aqui, ele vai criar aqui, na verdade, tem um nome técnico para isso, um nome da matemática, que é um cartesiano, que é quando você faz acho que é isso, que você faz um cross join. Ou seja, se eu tiver uma tabela com 5 registros e uma tabela com mais 5, tá? Ele vai me retornar 25 linhas. Acho que é isso, tá? Ou seja, quando você remove esses joins ali, tá? Ele vai bagunçar tudo. Isso é um cenário bem comum do pessoal quando está programando listas, consultas em OutSystems, e vê dados duplicados na listagem. E acha, às vezes, que tem alguma tela que está permitido inserir dado duplicado no meu sistema e eu tenho que corrigir esse bug. E não é dado duplicado. É a consulta que ele fez, esqueceu de fazer um join, deixou ali meio que um cross-join, e aí ele começa a duplicar visual, pela consulta, né, ela vai duplicar os dados, não na base de dados, mas sim na consulta. Então ele vai te criar um falso dado duplicado ali, tá? Então, remover o join, com certeza não é. Esse group by do order ID, como eu falei, você só tem uma order, né? Não tem por o que agrupar, tá? Nesse caso aqui específico, a gente está falando da order. Então, praticamente certeza, posso até consultar aqui nas respostas que vem lá no simulado, é a B, tá? Group by para o atributo priority ID com count para o atributo order ID, tá? Aí qual que foi a nuance que eu falei ali para vocês, tá? Que em alguns casos ia funcionar o group by por ID do priority, tá? Se fosse a static entity, né, a entidade estática de prioridade, se ela fosse numérica, tá? Não faria muito sentido fazer o group by por ela, porque você ia ver 10 pedidos na prioridade 1, 6 pedidos na prioridade 2, e daí você não sabe o que é aquilo, tá? Como aqui, na modelagem de dados, eu até posso fazer aqui um zoom, tá? O identificador da tabela, ele tá como... tem um nome ali, né? Tem o código mesmo, tá? Então ela vai ficar como low, vai ser visível, tá? Então você vai conseguir ter uma coisa legível ali no group by, tá? Então essa daqui, né? Pela própria indicação aqui no site, no PDF lá com as perguntas de resposta, tá? É a B. Então acertou quem disse B aí. Tá? Então vejam, a desconstrução, né? Essa é uma pergunta literalmente, né? Que envolve modelagem barra construção de aggregates, né?
Então, vai se aplicar aí para vários tipos de exames, tá bom? Vamos lá. Agora vamos para uma próxima pergunta aqui. Tá. Isso aqui é uma área, tá, gente, que vocês realmente têm que dar uma estudada muito, 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 muito boa, tá? Porque isso é uma das coisas que é específica, assim, eu vou dizer até específica de React, mas ele vai ter intersecção também com o mobile, porque o paradigma acaba por ser o mesmo ali, tá? Mas, assim, é uma coisa relativamente nova, tá? Que veio ali no mobile, daí no mais reactive, e muda muito o paradigma do que você tinha numa aplicação tradicional, onde você tem uma tela que tem o preparation e acabou. Tem preparation, as screen actions e pouco mais. Tá? Aqui você tem agora, né? Quando a gente olha para Life Cycle Stages, e aí eu vou remeter aqui, vou tirar o zoom, e a gente vai botar aqui, ó. Procure por essa página aqui, tem a documentação, tá? Extensiva sobre o Screen and Block Life Cycle, tá? Quando a gente está falando aí das aplicações reativas, tá? Então, isso aqui é bastante importante, seja para o seu dia a dia, seja para o exame, porque vão cair perguntas desse gênero aqui, tá? Então, só para ampliar aqui um pouquinho para vocês, tá? Pergunta é: quais das seguintes frases sobre o evento de ciclo de vida on initialize é verdadeira? Tá? Pergunta número 6. Quais das frases sobre o evento de ciclo de vida on initialize é verdadeira? Tá? Resposta A. O evento on initialize é disparado antes da reprodução da screen ou do block e antes da obtenção de qualquer dado. Resposta B. O evento on initialize é disparado depois da reprodução do screen, então antes, aqui depois, ou do block, né, no caso de um web block, lá, o block, como se chama agora, para ficar genérico. Então você pode utilizar para manipular a respectiva estrutura. O evento onInitialize é disparado depois que um aggregate termina de obter dados e pode ser usado para agir sobre os dados recuperados antes de serem usados na screen. O evento onInitialize é disparado depois que o parâmetro de entrada de um bloco é alterado. Tá? Se a gente for olhar a documentação, tá, tudo aqui se pergunta, né, quando que ele é disparado. Né? Todas elas falam sobre quando que ele é disparado. Tá? Se a gente for olhar a documentação aqui, e na documentação, já vou fazer um zoom aqui para vocês, tá? A gente vai encontrar aqui uma tabelinha, que estava em algum lugar, aqui, tá? Aqui, legal. Então, a gente encontra uma tabelinha aqui que fala sobre Life Cycle Event Handlers, né? Então, onInitialize, tá? Ocorre depois de fazer checagem de permissões, ou seja, lá na tua página, tá? Que você tem definida, que é o único lugar onde você consegue colocar os roles, né? Você não consegue definir role em block, só em página. Lá na página, ele faz a checagem de permissões, tá? E depois, então ele verifica lá o usuário. Depois disso, ele fazer a checagem de permissão, ele executa o onInitialize, mas ele faz isso antes de fazer a navegação para a tela e o fetching data, ou seja, antes de botar dados e de fazer a navegação para a tela, tá? Nos blocos, ele ocorre depois da navegação e você pode utilizar para inicializar settings, né? Ou seja, configurações que você tem na sua tela. Então, por exemplo, imagina que você quer ter ali na tela a moeda padrão, qual que é o fator de multiplicação. Então, coisas que você fazia, né, no preparation pode ser uma boa, né, você fazer aqui, por exemplo, nesse onInitialize, tá? Então, ele fala que depois de fazer a checagem de permissão, né, mas antes de começar a fazer fetching data, né, ou seja, dele começar a executar os aggregates para ir buscar dados da base de dados, tá? Então, vamos ver aqui se tem alguma coisa que casa, né, com isso de depois das permissões e antes de navegar para a screen e buscar dados, tá? Então, beleza. Vamos ver aqui nas opções que eles deram aqui para gente, tá?
Então, é disparado antes da reprodução da screen ou do block e antes da obtenção de qualquer dado. Tá? Ele está colocando aqui. É disparado antes da reprodução do screen e antes da obtenção de qualquer dado. Tá? A outra opção aqui, o Event Initialize é disparado depois da reprodução da screen, tá? Ou block, então você pode usá-la para manipular a respectiva estrutura. Aqui está dizendo que é depois do screen. Quando a gente volta para lá, a gente fala que ele o Navigate, né? Ele fala aqui que é antes de navegar para a tela e antes, né, de obter dados, tá? Então, onde é que eu tenho antes de obter dados? Deixa eu ver aqui, só para vocês verem. Antes da obtenção de qualquer dado, eu tenho ela aqui, né? Aqui ele não fala de obtenção de qualquer dado, tá? Aqui, event on initialize é disparado depois que um aggregate termina de obter dados. Então lá ele já fala, né? Ele vai ser executado antes de você começar a obter qualquer dado, tá? E aqui ele está falando que é depois, então já não bate. O event initialize é disparado depois que o parâmetro de entrada de um bloco é alterado, tá? Então, só por curiosidade para a gente ver, né, onde é que tem esse disparo de um evento quando um bloco é alterado, tá? Esse cara aqui, na verdade, vai acontecer provavelmente aqui, ó, no onParameters Change, tá? Quando você tem um parâmetro alterado no bloco, tá? Ele vai executar esse evento aqui. Então, por eliminação, como ele fala de antes, né? Before fetching data, tá? Por eliminação, aqui a indicação é da letra A. Legal. Então, foi mesmo a letra A. 7. Aí aqui, específico de React também. A screen abaixo tem 2 drop-downs, tá? Um para selecionar um país, country, e outro para selecionar uma cidade, city. Os aggregates get countries e get... Ou seja, aquela relação clássica de você seleciona países, depois ele lista as cidades daquele país, né? Os aggregates get countries e get cities obtêm dados exibidos nos drop-downs e a propriedade fetch de ambos está definida como @start. Quais das seguintes opções não é uma etapa válida para obter apenas as cidades do país selecionado? Então vejam, né? Aquela coisa que a gente falou ontem do observem, né? Aqui qual é a mais correta, qual é a incorreta, qual não e qual é a válida, tá? Então aqui, qual dessas etapas não é uma etapa válida para obter as cidades do país selecionado na drop-down, tá? Então aqui é aquele clássico, seleciona país, lista cidade, tá? Uma nuance aqui muito importante que vocês vão ter no Reactive, que no Traditional vocês tinham uma execução diferente, que quando você coloca 2 aggregates ali e eles têm dependência entre eles, tá? Então esse aqui é um caso, uma consulta de país, e eu quero que só liste, né, as cidades do país selecionado acima, tá? Quando você está no Reactive, tá? A questão de controlar qual aggregate é executado primeiro, qual que é executado depois, isso você tem que fazer um controle muito mais manual do que era feito, né, no Traditional, tá? Então, nesse cenário aqui, tá? Você não pode simplesmente deixar os 2 ali definido como @start, tá? E fazer a busca dos dados, tá? Então, as respostas que a gente tem aqui, tá? Para qual é a etapa que não é válida, tá? Ele está perguntando qual que não é válida. Opa. Qual a etapa que não é válida, tá? Definir a propriedade fetch do aggregate getCities de como only on demand. Ok. Então, o fetch eu tenho ela ali, né? @start, né? Que é o padrão. Tá? A gente até pode... Vamos lá pular para o estúdio, porque senão vocês ainda vão brigar comigo que a gente não fez muito debriefing aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui fetch from database. Não vai ser exatamente aquelas tabelas ali, tá? Mas não tem problema. Só para exemplificar aqui. Só para a gente ver. Eu tenho aqui a opção, e agora eu vou fazer o zoom, tá? Fetch @start, e eu tenho o fetch on demand,
Tá? Se eu botar at start, significa que eles vão executar ali na ordem que eles entenderem. Se eu colocar on demand, significa que esse aggregate só vai ser executado quando eu quiser, na programação, explicitamente disser que ele vai ser executado. Tá? Então, beleza. Se a gente olha aqui para a opção, fetch do aggregate on demand. Então, parece que está ok. On demand é uma resposta certa. Ele está pedindo qual que não é válido. Então, o on demand aqui me parece uma escolha certa, como se eu quero fazer o encadeamento. A B, atualizar o aggregate get cities na action on change do drop-down country. Tá? Não vou arrastar para aqui uma tela, não vou fazer aqui a tela daí com essa ação, mas basicamente na tela onde eu vou ter essa drop-down aqui, na drop-down de country, no evento on change dela, tá? Ele está dizendo para eu atualizar o aggregate cities. Então, on change do country significa o quê? Que eu estou mudando o valor selecionado. Opa, parece que está ok. Se eu estou mudando o valor selecionado do país, se eu mudo o país selecionado, significa que eu quero buscar cidades daquele país selecionado. Tá? E daí ele fala que lá dentro da action on change, tá? Do drop-down country, eu vou atualizar, ou seja, buscar as cidades provavelmente filtradas daí pelo país. Tá? Então, parece também aqui ser uma opção correta. Tá? Que ele fala aqui, que ele pergunta qual que não é a não válida. Né? Então, beleza. Filtrar o aggregate get cities pelo país selecionado. É o que eu quero. Né? Também é o que eu quero. E a opção D, acionar o aggregate get cities no handler do event on after fetch do aggregate get countries. Acionar o aggregate get cities no handler do event after fetch do aggregate get countries. O que vai acontecer aqui, tá? Quando eu coloco para atualizar o aggregate get cities, tá? Tendo em consideração que ele vai estar filtrado pelo país selecionado, quando eu coloco isso na drop-down, ele só vai mexer quando eu alterar a drop-down. Tá? Se eu acionar ele no on after fetch, tá? O que vai acontecer a princípio? Ele vai executar o aggregate de país, tá? Aí eu só não tem a nuance aqui, eu acho que vai ser o último, tá, gente? Mas ele vai agregar vai executar o aggregate de país. Ele vai pegar imagina que retorna 300 países lá. E aí o aggregate de cidade vai ser executado filtrando pelo último país que foi retornado no aggregate anterior. E daí ele já vai me trazer cidades preenchidas ali, mas de uma forma incorreta. Tá? Então, a princípio, não sei se eu consegui explicar bem aqui, mas o correto aqui, tá? E a gente até pode ver aqui se eu não estou falando besteira, 7. A opção aqui que é falha seria fazer esse acionamento, né? No on after fetch do get countries, porque você vai ter uma tela que provavelmente vai estar selecionado lá Brasil, ou um primeiro país com A, mas embaixo vai estar filtrado pelas cidades do último país, tá? Que está lá dentro daquela consulta, tá? Tenho 99% de certeza que esse é o comportamento, tá? Porque tem uma correlação ali em ele olhar, né? Num caso desses, ele olhar para o último registro de cima para filtrar pelo de baixo. Então, o correto é, quando mexeu aqui, atualiza o aggregate e daí ele vai refletir no de baixo. Tá? Então, a princípio aqui, a gente também tem essa deixa eu só ver aqui, confirmar 777D, exatamente. Tá? Então, essa daqui é a opção não válida, tá? Não válida aqui para esse aggregate, para essa questão, tá? Então, de novo, tá? Tanto essa pergunta aqui, a gente, como essa daqui, elas estão fortemente relacionadas com o quê? Com essa página de documentação, que eu já perdi ela de novo, é isso? Tá. Ele bagunça um pouco aqui. Mas vamos lá, a gente vai acertando. Que tem, tá? Fortemente relacionadas com essa página aqui de Life Cycle, tá? Então, é bem importante vocês estudarem. Esse link aqui eu colei aqui na live para vocês, tá? Então é bem importante olhar
com carinho, né, para esse gráfico aqui, onde ele te mostra quando eu estou abrindo a aplicação, qual que é o life cycle, tá? Quando eu estou navegando entre telas, tá? Quando eu estou mudando parâmetros no bloco, tá? E aqui ele tem documentação. Então, isso aqui é uma coisa bem legal para vocês fazerem experimentos, tá? E testar os vários tipos de eventos que vocês têm ali. Tá? Então, isso é e tudo que vocês encontrarem de perguntas, exemplo, estudem bastante, porque isso aqui cai de certeza, tá? Pergunta genérica: quais das seguintes opções é correta em relação a blocos? Ela é bem parecida com uma pergunta de ontem, tá? Que era do simulado meu, lá, das nossas academias, na verdade, não é meu, aquilo é da entidade academia. Qual das seguintes opções é correta em relação a blocos em aplicações Reactive em OutSystems? Blocos só podem ser instanciados em screens, então eu só posso consumir blocos em screens. Blocos podem ser instanciados em screens e em outros blocos. Blocos podem ser instanciados em Client Actions na screen. Blocos podem ser instanciados em screens e páginas HTML externas usando uma tag HTML especial. Aí, galera, coloca aí. Essa aqui a gente não vai sabatinar muito, porque já foi colocada na aula 1. Isso na aula 1. Né? Sempre legal, ó. Vem aqui, ó. OutSystems. Blocks. Será que está lá na documentação? Create and Reuse Blocks. Né? Então, o primeiro link que já tem aqui. Então, significa que está... Já vamos tirar a dúvida agora, mas parece que está bem indexado e que, então, use blocks to reuse parts of UI across your apps. Which blocks you can have part of UI in place. Então, notes about, né? Então, informações sobre reutilização de blocos, tá? Podem ser públicos, você pode utilizar Reactive Blocks em React Web Apps e Mobile Apps. Você pode utilizar Traditional Blocks em Traditional Apps, tá? Você pode utilizar ele, por exemplo, implemente use interface public, ok. Aqui, use block in my phone app. Deixa eu ver se ele tem aqui, se eu perdi aqui em algum lugar, mas ele não fala sobre como é que que você pode utilizar, na verdade, o bloco tanto dentro de um outro, né? Ele dentro de um outro bloco ou ele dentro de uma página, tá? Here's a part of implement logic. Ele não tem aqui, acabou por não ter aqui, eu acho. Só. Mas isso também não vale a gente sabatinar muito. É bem básico. Basta você criar um bloco, criar 2 blocos, arrasta o bloco 1 para uma página e arrasta o bloco 2 para dentro do bloco 1. Você vai ver que você consegue, né, reutilizar eles. Tá? Então, legal. Não vale a pena tirar muito essa daqui. E essa daqui é a 8, que é a B. Tá aqui. Blocos podem ser instanciados em screens e outros blocos. Tá? Pessoal que faz prova de traditional, eu lembro em prova de traditional, e talvez até tenha na de React, tá? Se você colocar um bloco dentro de outro, desculpa, se você colocar o mesmo bloco dentro dele mesmo, esse aqui eu acho que é legal a gente olhar. Então, vamos lá. Né? Se eu criar um bloco, que se chama bloco 1, tá aqui ele, aí eu arrastar ele para dentro dele mesmo. Olha o que ele já avisou aqui. Ele avisou aqui, block loop detected, ou seja, você tá, deixa eu até fazer aqui para vocês verem, né? Então ele botou aqui, block loop detected. Então ele já está detectando que vai ficar uma coisa chamando a outra e ele sequer, né, deixa você publicar aqui. Quem já é das antigas aí sabe que no passado, salvo erro, a plataforma permitia você fazer isso e às vezes você estava lá, você acessava uma página, estava numa equipe ali com 5 pessoas, você detectava que... Aí alguém reclamava que, cara, o servidor não está respondendo, né? Então, porque você tinha que dar um loop infinito que tinha ferrado o processador lá do servidor, tinha que reiniciar, tá? Então, já fiquem atentos aí, né? Bloque A dentro do bloco B, beleza. O bloco A arrastando ele para dentro dele mesmo, tá? Você já vai ter aquele erro ali. Tá? Então, fica uma dica também legal para vocês. Beleza? Então lá, pergunta de Reactive. Quais das seguintes opções é um uso válido do nó trigger event? O event trigger
permite que um bloco notifique seu nível superior, screen ou block, porque né, ele pode ser consumido, um bloco pode ser consumido numa tela ou num outro bloco. Permite notificar o seu superior de que algo relevante ocorreu no escopo do bloco. O Event Trigger permite que uma screen notifique seus níveis inferiores, blocos, de que algo relevante ocorreu no escopo da screen. O Event Trigger permite que um bloco notifique seus níveis inferiores, outros blocos, de que algo relevante ocorreu no escopo do bloco. O Event Trigger permite que uma screen notifique seu superior screen ou block que algo relevante ocorreu no escopo da screen, tá? Tela, daí eu pergunto para vocês, eu posso colocar uma tela dentro de uma outra tela, arrastar um screen para dentro de um outro screen, tal como eu posso fazer, eu posso pegar o screen A e arrastar ele para dentro do screen B em OutSystems? Quem sabe aí? Eu posso arrastar uma tela para dentro de uma outra tela? Não. Você pode arrastar um bloco para dentro de um bloco, desde que não seja o próprio, né? Tem que ser blocos diferentes. Você pode arrastar um bloco para dentro de uma tela. Então, por eliminação, tá? A AD já não é, porque permite que uma screen notifique seu nível superior, ou seja, se é superior, significa que ela está sendo consumida por alguém, que algo relevante ocorreu no escopo da screen. Então, essa daqui já elimina, tá? Aí indo de cima para baixo agora, né? O Event Trigger permite que um bloco notifique seu nível superior, então um bloco pode estar dentro de um bloco e pode estar dentro de uma página, tá? Então, eu tenho o bloco A consumido numa tela 1, se faço alguma coisa nesse bloco, ele vai mandar para cima. Quando a gente fala de pai, né, de nível superior, quem consome e quem é consumido. Então, se eu jogo uma coisa para dentro de uma página, o pai dele, o nível, né, superior, é essa página, né? Então, se eu coloco aqui essa caneta, né, dentro do copo aqui, a caneta está dentro do copo. Então, o filho notificaria o pai, ó, a caneta diria algo aconteceu, né? Então, o Event Trigger de um bloco, opção válida, o Event Trigger permite que um bloco notifique seu superior, tá, de que algo relevante aconteceu dentro do bloco. Então, imagina que você tem um botão lá dentro do bloco que faz um cálculo e que diz para o pai o seguinte: olha, tá aqui a nota, terminei a soma, então faça alguma coisa aí do teu lado, tá? Só para a gente não entrar aqui em muita extensão, tá? Essa daqui é a resposta, essa resposta A mesmo, tá? Documentação acessória, você vai encontrar aqui no... A gente pode também ver aqui sobre OutSystems Event. Os eventos do Propagate Changes, tem esse aqui, que eu acho que não é, tá? Ele vai te ajudar em parte aqui a responder essa pergunta. Primeiro link, mas o segundo vai falar muito mais dessa coisa da comunicação entre um e outro, tá? Então aqui ele só fala, né, de forma generalista, naquele que ele dispara, né, então o trigger event, trigger and event, não dispara um evento definido no bloco, tá? Mas provavelmente o link que vai ter mais detalhe, mais extensivo aqui, é sobre isso. Use eventos para propagar, utilize eventos para propagar, tá? Deixa eu só terminar de ler aqui a página, carregar a página. Propagar mudanças de um bloco para o seu pai, o seu parent, né? Então, você pode notificar um parent block ou screen, ou seja, um bloco pai ou uma screen pai, tá? Sobre um evento que ocorreu no bloco. E para fazer isso, você tem que definir o evento no bloco e o handler onde ele é consumido. Só para a gente fazer um exemplo aqui, também para fazer um pouquinho de estúdio, né? Para a galera conhecer aqui. Então, main flow, tem uma tela aqui, tá? Esse bloco, ele não tem nenhum evento ainda, então, se eu arrasto ele aqui para essa tela TST, ele não está reclamando de nada, tá ok? Agora, a partir do momento que eu coloco aqui um bloco, opa, eu já vou aumentar aqui para vocês. A partir do momento que eu coloco aqui um bloco e nele, tá?
eu defino um evento, ok? Se eu arrastar ele agora para dentro da tela, vocês vão ver que, aqui. Se eu arrastar o bloco agora aqui para dentro da tela, você já vê que ele está reclamando aqui porque, né, ele precisa que o pai, né, tenha um gestor, o handler, né, não sei qual é a palavra correta ali, mas um gestor daquele evento, né, alguém para lidar com aquele evento que vai ser disparado do bloco para o pai. Tá? Então, na essência, você tem isso daqui. Se eu apagar agora, aqui o evento ele já para de reclamar. Tá? Então, essa parte de documentação aqui vai te ajudar a detalhar isso. E está relacionado aqui com essa pergunta. Tá? Então, a resposta aqui da 9 é a A. Ok? Então, uma coisa, né, que a gente fez ali, isso aqui não vai fugir de uma prova, de nada diferente do que você faz em outros exames, até às vezes de um vestibular, né? Porque você faz, ou seja, realmente tateando a prova e fazendo eliminação, às vezes e cortando perguntas, cortando respostas alternativas por eliminação, né? Você vê, não, isso aqui já corta, então a B e a C já não são, então eu vou focar minha atenção somente na A e na D. E aí lembra que durante a execução da prova você pode fazer uma marcação das perguntas que você quer revisar, tá? Então isso também é muito legal para vocês conhecerem. Pergunta genérica, tá? Um form tem um botão salvar com a propriedade built-in validations definida como yes, tá? Então, parte de validações de tela. Quais validações são realizadas automaticamente quando o usuário clica no botão, tá? Verificar se os campos obrigatórios estão preenchidos. Quando eu tenho marcado só built-in validations, né, como yes. B, verificar se os campos obrigatórios estão preenchidos e se os campos não obrigatórios que forem usados posteriormente na lógica também estão preenchidos. Verifica se os campos obrigatórios estão preenchidos, se os dados submetidos pelo usuário correspondem ao tipo de dado esperado nos campos de entrada. Verifica se os campos obrigatórios estão preenchidos e se os dados submetidos pelo usuário correspondem ao tipo de dado da fonte de dados do formulário. Tá? Então, para a gente procurar documentação específica sobre isso, tá? A gente pode vir aqui, provavelmente ele vai estar aqui por perto dessa área, tá? De UI, inputs e forms. Até nem preciso googlar, mas se a gente quiser googlar, só para vocês, né? Então, eu vou aqui, OutSystems, Built-in Validation, aqui. Validate the fields of a form. Tá? Aí aqui, ó, aqui, beleza. Validate fields em um formulário. Então, ele fica dentro de Design UI Forms Validação. Legal. Tá. Então, aqui na documentação, deixa eu só ver se eu consigo ampliar aqui um pouquinho para vocês. Tá? Aqui a gente tem a documentação completa sobre essa questão de validação dos campos do form. Tá? E aqui ele já fala muito desse documento, a maior parte desse documento se aplica a React Web Apps e Mobile Apps. Para Traditional, existe uma diferente, existe aqui um comportamento ligeiramente diferente, tá? Então, o que aqui no... Deixa eu só ver aqui se ele tem exatamente esse caso, tá? OK button, built-in validations do evento, submit data for yes, um clique e tal, ok, perfeito, então built-in validation yes, tá? Aí o que ele vai falar? Quando eu tenho com yes, se a built-in validation está enabled, se ela está ligada, tá? Você consegue acessar a propriedade valid, né, do form widget, que submeteu o form. Por exemplo, se você tem um form que o usuário submeteu o tipo de dado correto, né, ele vai ter o form valid. Se tiver algum tipo de dado errado, ele vai botar o valid igual a false. Então, o que eu quero dizer aqui? Se você tiver um campo lá de data e o usuário preencheu uma data inválida, por exemplo, ou deixou em branco e ele era obrigatório, tá? Ele vai te retornar aqui que aquele form não é válido, tá? Se a gente olhar aqui, deixa eu tirar o zoom, né? As opções que ele dá aqui.
quais são as validações realizadas automaticamente quando o usuário clica no form, tá? E a gente, eu até coloquei aqui a genérica, mas daí se você for estudar para Reactive, olha para a documentação disso de Reactive. Se você for olhar para o Traditional, olha para a de Traditional, tá? Então ele fala aqui, verifica se os campos obrigatórios estão preenchidos, built-in validations como yes, verifica se os campos obrigatórios estão preenchidos e se os campos não obrigatórios que forem usados posteriormente na lógica também estão preenchidos, verifica se os campos obrigatórios estão preenchidos e se os dados submetidos pelo usuário correspondem ao tipo de dado esperado nos campos de entrada, verifica se os campos obrigatórios estão preenchidos e se os dados submetidos pelos usuários correspondem ao tipo de dado da fonte de dados do formulário. Então ele fala aqui, campos de entrada, né, e fonte de dados do formulário, tá? Vamos só ver qual que é a resposta aqui, só para a gente também seguir aqui uma linha. Ok. Beleza. Então, aqui até eu acho que vale, né? Seria até, tipo assim, a mais completa, talvez, né? Porque se ele verifica se os campos de dados estão preenchidos, tá? Campos obrigatórios estão preenchidos, ela vai ter, por exemplo, aqui nessa C também, aqui na B também, vai ter em todas, na verdade, tá? Só que aí você tem versões mais completas delas, tá? Então, por eliminação, a gente já vê que tem preenchido, vai ter porque tá em todos eles, né? Aí complementando, e se os campos não obrigatórios que forem usados posteriormente na lógica estão preenchidos. Então, verifica se os campos não obrigatórios que forem usados depois na lógica estão preenchidos, tá? Não faz muito sentido, assim, se eu não vou... A plataforma não tem como determinar o campo não obrigatórios não preenchido, né? Então, assim, é uma lógica, né? Quando a gente fala de built-in validations, validações automáticas, tá? Tem uma regra de negócio ali. Se eu quero ele obrigatório, eu coloco ele obrigatório lá no meu formulário e aí ela vai fazer essa validação mais forte. Ela faz essa checagem, né? De uma forma ali meio que natural, automática para mim, tá? Se é um campo que eu não quero obrigatório, depois ele não vai ter muito o que fazer ali com ele, né? A plataforma não vai botar uma regra maluca ali. Se ela não consegue entender se ele é obrigatório, ela tem uma regra. Se não é obrigatório, vai ficar meio estranho ali para ela, tá? Aí a gente cai aqui para C e para D, tá? Verifica se eles são preenchidos, a gente já viu que tem todos, então a princípio isso é uma coisa comum a todos eles. E se os dados submetidos pelos usuários correspondem ao tipo de dados esperados nos campos de entrada, tá? E aí a outra se os dados submetidos pelo usuário correspondem ao tipo de dado da fonte de dados do formulário, né? Então, assim, o tipo de dado da fonte de dados de um formulário é um tipo de dado do tipo record, né? E a gente até pode ver aqui, se a gente arrastar para cá um form, para aqui, beleza. Tem aqui o form? Tem. Opa, peraí. Só um minuto. Não sei se eu arrastei ele para cá mesmo, está aqui. Legal. Tá. O tipo de dados que eu tenho aqui, né, do meu, cadê? Peraí. Placeholder main content, aqui. Tá. O form, né, ele vai ficar atrelado depois dos objetos dele aqui, tá? A source dele, né? Diferente de uma traditional web, onde quando você tem um form, e a gente pode colocar aqui, tá? Deixa eu só botar aqui, mais fácil. Ao contrário de uma traditional web, tá? Deixa eu colocar aqui um preparation, por exemplo. Arrasto para cá. Aqui, o entity attribute, legal. Voltei. Preparation, legal. Quando eu defino aqui, ele vai me pedir um source record. Então, ele tem, né, ele fica atrelado de uma forma mais forte e o que você vai ter aqui nessa saída é um record, tá? Então, o formulário em si, quando você está validando os campos, tá? De um record que pode ter mais de um campo aqui. No caso, ele até tinha, só tem um order aqui. Vou colocar mais um campo aqui só para exemplificar, tá?
Então, quando a gente fala de um formulário, tá? A validação ela vai percorrer os campos, né, e seus respectivos tipos de dados e obrigatoriedades dentro do form, e não o form como um todo, tá? A soma dos válidos e inválidos desse form aqui vai te dar o válido ou inválido do form completo, tá? Então, por eliminação aqui, tá? Deixa eu só confirmar aqui. Resposta 10, C, tá? Verifica se os campos obrigatórios estão preenchidos e se os dados submetidos pelo usuário correspondem ao tipo de dado esperados nos campos de entrada, tá? Então, aqui é a resposta C. Nós temos aqui ainda, acho que tem mais 4 perguntas, tá, gente? Daí a gente já finaliza. Drop-down mostrado na imagem, Countries Dropdown, permitirá que os usuários selecionem um país. O que deve ser definido na propriedade Options Text para garantir que os nomes dos países apareçam no dropdown, tá? Então, se eu tenho aqui Country, deixa eu até ampliar aqui para vocês, que é uma static entity, né? Lembra, quando a gente vê aqui nesse padrãozinho que eu tenho nessa cor, nesse ícone até diferenciado, tá? A gente está falando de uma entidade estática ou enumerado, tá? Que a gente costuma utilizar quando o domínio de dados que vai ter ali é muito conhecido. Então, coisas que mudam pouco, né? Países, estados, status, né? Sei lá, casado, solteiro, daí, né? Então, assim, esse tipo de dado é legal você utilizar a static entity. E aqui ele está perguntando, né, como é que eu faço para mostrar o nome do país quando eu selecionar a drop-down, tá? Aí ele pergunta o que deve ser definido na opção Option Text, para mostrar o nome, tá? As opções aqui são, deixa eu só fazer assim. Então ele diz que country.id, aqui na opção Text, tá? Country, getCountries.country.label, country.label. O que vocês acham que é essa daqui? Country.label, exatamente. Tá? Só conferir aqui. É a D. Então, tá aqui, 11D. Tá? Se eu botar o country aqui, ele nem vai deixar eu selecionar, provavelmente lá no estúdio. Tá? getCountries.label, na verdade, ele provavelmente não vai ter essa opção lá também para você. Quando você está com ele atribuído aqui, tá? Ele já veio aqui atrelado a variable country da list getCountries.list. Então, acho pouco provável que ele vai liberar essa opção aqui, getCountries.label, tá? Como ele já fez esse link aqui entre as desculpa, aqui, né? Na list, perdão, tá? Provavelmente vai ser esse country. Que é a D, né? 11D, isso. Que é o country.label aqui, tá? Então não vai ser o get tal.countries.label. Beleza. D. 12. Considerando um botão em uma screen, né? Qual das seguintes opções não pode ser definida como sua propriedade on-click? Tá? Então, um botão numa tela, tá? O que não pode ser definido como na propriedade on-click? Então, eu não posso apontar um botão numa tela para uma screen, para uma client action, para um block ou para um external site. Qual dessas opções vocês acham que é? Um botão numa tela, né? Pode ser apontado. Então, vamos ver aqui, opção on-click. Então, eu não posso, a maioria está dizendo aqui, deixa eu ver se... Mas ele está dizendo aqui que eu não posso, num botão de uma screen, apontar ele para um bloco. Então, vamos lá ver. Vou abrir uma aplicação reativa aqui. No botão, vou fazer meu zoom, que o pessoal pediu. On click, destination, eu posso mandar ele para a tela atual, para um external URL, para uma outra tela, para um screen action, para uma nova tela, mas deixa eu só, por desencargo de consciência, colocar, apesar de saber que já tem um bloco aqui, eu vou adicionar esse bloco aqui e vamos ver se agora que eu adicionei um bloco lá, se ele deixa eu apontar para o bloco.
o block 1, que está aqui, não aparece, então ele não deixa apontar para block. Então está correto. Tá? É opção C, só para conferir. Está com o gabarito C, block. Tá? Pergunta 13. Pergunta genérica. Apesar de aqui ele mostrar como uma client action, tá? Como ela é uma pergunta puramente de lógica, tá? Puramente de... Deixa eu só ver aqui. Puramente de lógica, tá? Ele vai se aplicar também às server actions, tá? Então, assim, essas clientes aqui, elas são específicas da parte de Reactive Mobile, mas a mesma coisa você pode testar ali numa traditional, tá? Com server action, tá? Então, a action absolute, né, que é o ABS, que retorna um valor absoluto de um número n. Então, essa absolute recebe de parâmetro de entrada n e devolve um outro parâmetro ABS, tá? A action absolute retorna um valor absoluto ABS de um número n passado com input parameter. Quando que essa action vai retornar 0? Ok? Quando que ela vai retornar 0? Aqui. Então, aqui. Quando que essa action vai retornar 0? Tá? Aí, vejam, vocês não vão ter o estúdio, né? Lembra que vocês não vão ter estúdio. Então, como é que o pessoal chama assim? Eu estou falando pessoal das antigas, mas eu também sou das semi-antigas, fala, né? A gente chamava de meio que teste de mesa, né? Você olhar para a lógica assim e meio que anotar num papel. Entrei com isso, passou por ali, daí somou, saiu por ali, diminuiu, daí dividiu, beleza? Então vai ser esse resultado. Ou seja, você executar isso, né? Só ali na sua cabeça, né? Olhando para o fluxo, entendendo o que está acontecendo aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui? Essa absolute, né? Que recebe o N, retorna o ABS, né? Beleza. Então, aqui na ação absolute, start, tem um switch, né? Então, o switch, ele vai fazer o quê? Quando você tem um switch, tá? Eu chamo essa ação uma vez, ele não tem como paralelizar, ele vai sempre chamar um daqueles nós ali, então a saída vai ser só para um lugar a cada chamada, e ela vai depender do que você tem como condições desse switch, ou seja, o switch, ele é um if, eu não sei se eu vou falar besteira, né? Por favor, alguém mais purista aqui não me interprete mal, mas o switch, ele é um if mais empoderado, porque ele vai te dar, o if você só tem tipo, sai para A ou sai para B, e aqui você pode, né, ramificar muito mais, tá? Então, ele tem várias saídas, e se nenhuma daquelas for atendida, ele tem o otherwise, que é se nenhum dos... Você pode ter assim, às vezes, sei lá, eu já vi obras de arte, tá? Com switch, assim, com, muitas linhas mesmo, e daí, se nada daquilo for atendido, ele vai ter sempre uma saída otherwise, que é essa última saída ali, tá? Então, não tem como ele morrer ali sem nada, e ele entrar ali e ele ficar perdido sem saber para onde ir. Ele vai ter sempre essa saída otherwise aqui, que é essa saída genérica, caso nenhuma das condições que tem aqui seja atendida, tá? Então, beleza. Quando é que essa action retorna 0? Tá? Quando é que essa action retorna 0? Se eu entrei no switch, a primeira verificação que ele vai fazer aqui, deixa eu só ver aqui a ordem dele. Tá aqui, tá. Uma das verificações que ele vai fazer aqui, tá? Se n é menor que 0, tá? Então, vamos lá. Agora já tá batendo aqui um pouco. Vamos lá. Entrei, né, no switch, tá? A primeira verificação que ele vai fazer aqui, essa verificação número 1, tá? Então ele faz verificação número 1, porque aqui tá a perninha dele do número 1, tá? Depois ele vai para a verificação número 2, que é essa perninha número 2, e se não cair nem nessa daqui, ele vai para o otherwise, tá? Que é essa perninha número 3, tá? Então, e isso é bem importante vocês verem por quê, tá? Porque ele executa isso numa ordem determinada, as verificações. Ele vai percorrendo nessa ordem ali, tá?
perninha 1, perninha 2, podia ter perninha 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, a última perninha, se não der nada, vai sair para a perninha do otherwise, tá? Semelhante a um case, o André colocou aqui, né? Seria semelhante ao case. E o Rodrigo falou aqui do compilar na mente, tá? Então, vamos lá. Por que é importante vocês observarem aqui a ordem das perninhas, tá? Porque pode ser que ele vá cair em duas condições, mas ele vai sair sempre na primeira que casar com ele, tá? Então, olhem para o númerozinho que está aqui do lado, tá? Brinquem lá com o switch, tá? A gente até pode fazer isso aqui para ficar um pouquinho mais... para ficar um pouquinho mais... Deixa eu só pegar aqui, reduzir. Vamos brincar aqui com o switch para ficar um pouquinho mais claro para vocês, tá? Então, quando eu arrastei aqui, vocês viram que ele já arrastou o otherwise, tá? E aí a gente pode fazer o quê? Eu boto uma para cá, então vai ter condition 1, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, se eu pegar aqui, colocar 1 for maior... Ai, meu teclado agora, peraí. O teclado do Mac aqui. Se 1 for maior... Só para exemplificar ali para vocês, tá? 1 for maior que 2, caiu nessa condição aqui. Então, vejam lá. Vai ficar exatamente igual que a gente tem lá. Desculpa, só queria representar aqui, né, o númerozinho. Então, esse númerozinho que aparece aqui na frente está dizendo que esse é o primeiro nó que ele vai executar, tá? Então, se eu tiver aqui um outro nó desses, e arrastar para cá e botar outro switch, ele já vai me pedir, tá? Outra condição. Então, e a gente vai ver lá que ele é o condition 2. 1 é maior que 4, sei lá, maior que 24, tá? Então, notem isso daqui, tá, gente? Não olhem para o switch, quando vocês forem olhar para o switch, não olhem assim, vou olhar ele da esquerda para a direita, então isso é a ordem que vai ser executada. Não, tá? Porque a ordem que vai ser executada é a ordem dos numerozinhos que tem aqui. Então, tem gente que vai achar que vai ver uma pergunta do switch lá no exame, e ele vai estar assim, ó, sai para cá, sai para o 2, se não, sai para cá, tá? Então, olhem sempre para esse detalhe, tá? Ele pode não estar aqui na ordem, né, de execução. O que manda na ordem de execução é a ordem das perninhas aqui, esse número identificador da perninha, né, do switch, tá? Isso aí é bem legal vocês conhecerem, tá? Então, beleza. Quando é que o parâmetro vai retornar zero, tá? Então, aqui a gente já pode meio que olhar, né, desconstruir isso aqui de trás para frente. Ele já está me dizendo aqui que o ABS, eu vou até ampliar agora com coisa aqui, ele já está me dizendo aqui que o ABS, né, no otherwise ele está saindo com zero. No otherwise ele está preenchendo com zero, tá? No otherwise ele está preenchendo, ele já está retornando zero. Ok, mas se, né, eu entrar com N, tá? Se eu entrar com zero aqui, tá? Existe uma chance também de ABS receber N que é igual a zero, ok? Mas se eu entrar com zero aqui, ele vai perguntar, zero é maior que zero? Não, não é. Então ele não vai vir para essa linha aqui. Então, aqui ele não vai sair com zero, porque a única hipótese que teria de acontecer isso aqui seria que N, né, recebe ABS, para ele retornar zero, teria que ser zero na entrada também. Só que daí ele vai morrer aqui, ó. Vai morrer aqui nessa verificação, tá? Por quê? Porque zero não é maior do que zero. Aí ele vai para o outro nó, né? Qual que é a outra opção que a gente tem aqui? Se N for menor que zero, a entrada, o ABS vai receber menos 1 vezes N. Se eu entrar com zero aqui, né, imaginando que a gente entre com zero aqui, né, zero vai ser menor que zero? Não vai, então ele não vai entrar nessa lógica aqui também. Se eu botar um outro número, vou botar daí um número positivo, sei lá, vou botar aqui um 1 é menor que zero? Não vai entrar. Menos 1, né? Menos 1 é menor que zero? É, tá? Então, por ordem aqui, tá?
você vai ter nó número 1, o nó número 2 aqui sendo executado e o nó do otherwise, tá? Aí vamos ver as respostas que ele tem aqui. Quando é que o ABS vai retornar zero, tá? Nunca. Quando o parâmetro de entrada N é menor que zero, ok? Quando o parâmetro de entrada N é zero, quando o parâmetro de entrada N é maior que zero, tá? Então, deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. Aqui estão as opções, tá? Então, aí lembre, percorre por aqui, tá? Vai na opção 1, vai na opção 2, se não der nada, vai ser no otherwise, tá? Desconstruindo de trás para frente, né? Tem uma chance aqui do zero, né? Ser o zero, de retornar o zero, se ele sair no otherwise, tá? Aqui ele já preenche automaticamente. Aqui a gente já viu que vai ter condicionais, aqui a gente viu que vai ter condicionais. Então, aqui a resposta dessa é deixa eu ver aqui, 12C. Não, peraí, 13C. 13C. Quando o parâmetro de entrada N é zero, tá? Então, beleza, testando como a gente testou ali, né? Se o parâmetro N de entrada for zero, ele vai verificar. Primeira verificação. N é menor, zero é menor que zero? Não é. Desculpa, zero é maior que zero? Não. Zero é menor que zero? Não. Então ele sai e retorna o zero, tá? Então tem esse tipo de questão lá, e realmente vocês têm que se atentar, né? E desenhar isso daqui, fazer meio que o teste assim de cabeça, tá? Uma coisa muito importante aqui, tá? Questões, tá? Isso aí serve para qualquer prova, né? Não fiquem bloqueados ali, né? Se vocês ficam tipo assim, essa daqui, eu senti que eu vou ter que parar com mais calma, tal, passa para a próxima e segue, tá? Lembre que vocês podem percorrer as perguntas todas ponta a ponta, podem marcar para revisão, então, quando tem essas questões que vão exigir um pouquinho mais de trabalho de lógica, assim, tá? Vale a pena você deixar isso mais para o final, tá bom? Vamos lá agora. 14, considere a seguinte action: o que acontecerá se o aggregate getEmployee ID não retornar nenhum registro, tá? Então, aqui. Considere a seguinte action: o que acontecerá se esse aggregate aqui, né, não retornar nenhum registro, tá? Então, tem um aggregate, ele faz uma verificação se é empty. Então, dizer que não retorna nenhum registro é o mesmo que dizer que o aggregate, né, ponto empty é igual a true, ou seja, ele veio vazio, tá? E aí ele está levando aqui para esse raise exception do tipo record not found, tá? Aí a gente tem dois exception handlers aqui, tá? Quem quiser investigar a documentação, OutSystems Exception Handling. Aqui. Handle exceptions. Tá? Então, vocês vão ter aqui documentação extensiva sobre isso. Ok. Então, você tem aqui ele fala, você tem o All Exceptions que captura tudo, mas você consegue fazer um controle e fazer tratamento para lidar com tomar ações específicas de acordo com a exceção que foi levantada, tá? Então, isso aqui é uma documentação, cai perguntas sobre exceções, tá? Sobre tratamento de exceções, então é uma coisa que vale a pena você explorar, tá? Então, vamos lá. Quando acontece isso, se eu tenho empty igual a true, se não retorno nada, ele sai com empty igual a true para a direita, tá? E ele vai fazer o quê? O fluxo database exception será executado, o fluxo record not found será executado, que é esse fluxo aqui. Nenhum fluxo de exceção será executado. O handler de exceção global do módulo será executado. O que vocês acham que é essa daqui? Então aqui, vejam, eu estou forçando, tá? Eu criei uma exceção desse tipo lá na minha lógica, tá? Eu posso mostrar para vocês aqui, inclusive.
Aqui, então eu vou criar aqui uma... Como é que ele chama ali mesmo? User Record Not Found. Tá? Tá? Eu criei uma exceção específica e aí, né, basicamente ele está dizendo, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, vejam como é fácil, né, se eu mudar isso aqui, ele está dizendo que ao invés de ir aqui para uma database exception, deixa eu só aumentar aqui agora para vocês verem, ao invés de ir para uma database exception, eu fui para uma record not found exception, que foi uma exceção que eu criei aqui, uma que a gente chama de user exception, né? Então você tem as padrão da plataforma, database security dele tem uma quebra, né, entre algumas, communication, abort activity, e você tem aqui uma user que é a que eu criei, para eu poder fazer esse controle, tá? Então, se eu levantar essa exceção aqui, imagina que eu saí aqui e eu quiser levantar essa record not found, vejam que ela é um nó final, eu não consigo arrastar uma setinha daqui para o end, tá? Então ela é um nó final, tá? Eu posso colocar não achado, vocês verem, tá? Então ela é um nó final, eu não consigo botar um end aqui e arrastar ele, e a resposta aqui é a B, tá? Porque se vier 0, isso aqui, né? Ele sai para a direita, então se vier empty, ele sai para a direita, dispara essa e ele cai aqui. Ele não cai aqui. Só cai numa database exception, tá? Se, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você tiver na tua lógica tentando inserir 50 caracteres de texto num campo que tem só 20, que a base de dados está definida só como 20. Tá? Aí ele vai, é um dos casos de database exception. Tá? Mas não é esse o caso aqui, ele fez o raise desse e ele vai mandar para cá. Tá? E a última pergunta aqui, que é, considerando a propriedade function em client actions, qual das seguintes opções é correta? Definir a propriedade function como yes, tá? Então vamos lá. A gente está aqui numa traditional, vamos aqui para uma reactive client actions, cliquei, tá? Tem uma propriedade function aqui, que eu vou botar como yes. Ok, legal. Então, vamos lá. O que ele diz aqui? Opa. Aí, agora sim. Definir a propriedade function como yes restringe a action a ter apenas um parâmetro de saída. Restringe ela a ter apenas um parâmetro de saída. Definir a propriedade function como no assegura que a action só possa ser usada no módulo onde está definida. Function no só no módulo onde está definida. Tá? É a propriedade function que permite compartilhar ela com outros módulos? Tá? Quem sabe aí se é a propriedade function que permite compartilhar uma action com outros módulos ou é outra propriedade. Tá? Não será possível definir a propriedade function como yes se a action for exposta a outros módulos como public. Okay. Definir a propriedade function como no assegura que a action só possa ser usada em screen expressions. Tá? Então, qual a resposta que vocês acham aqui que é correta? Quando eu marquei ele lá como action, o que ele já está me dizendo aqui? Zoom. Você está tentando setar como função uma action sem parâmetro de saída. Você quer criar um parâmetro padrão de saída e setar a action como function? Então, se eu clicar aqui, o que ele vai fazer? Ele já tirou a mensagem de erro lá para mim e ele colocou aqui, né? Deixa eu só voltar aqui, fica melhor. E ele colocou um parâmetro padrão aqui dentro dessa action que eu posso manipular ele. Tá? Então, quando eu tenho, né, ele setado como function, tá, ele vai me obrigar a ter um parâmetro de saída nessa action aqui. Tá? A questão de ser consumida ou não por outros módulos não é esse cara aqui que manda. Quem manda nisso é o public. Tá? Então, que é a área de reutilização de ações, tá? Então você vai utilizar isso aqui, quem vai definir isso é o public, tá? Aqui no function que a gente tem
na verdade, ele vai permitir que você utilize ela, por exemplo, inline. O que eu quero dizer com inline? É você, ao invés de ter uma action num fluxo, tá? Você pode ter ela, por exemplo, sendo executada numa expressão, tá? Então, a opção correta ali, se não me falha a memória, como já estava definida, 15A, definir a propriedade function como yes, restringe actions a ter apenas um output parameter. Ah, será que isso é verdade? Vamos ver. Posso colocar mais um parâmetro de saída? Posso colocar, mas ele já reclamou. Não pode. 2 parâmetros de saída, action function, yes, não pode. Ele não vai te deixar fazer isso daqui. Inclusive, eu acho que ele vai colocar aqui, né? Invalid user function, ela precisa ter só exatamente um parâmetro de saída, tá? Para ficar disponível como função, tá? Aí aqui, uma sacada, né, para vocês, né? Tem gente que às vezes diz assim, poxa, mas eu queria que uma action retornasse uma estrutura mais... que ela retornasse uma estrutura mais complexa do que só um parâmetro, tá? Então, uma coisa que você pode fazer aqui, por exemplo, é retornar, tá? Por exemplo, aqui, um objeto mais complexo, tá? Com ela. Que daí você pode ter, ela retorna um parâmetro, só que esse parâmetro vai ter out.order.nome, out.order.id, tá? Então, se a gente for ver aqui, ó, então eu posso ter, né? Deixa eu tocar aqui. Então, eu posso ter ela com parâmetro de saída com um dado mais complexo do que texto, tá? Quando não tinha isso daqui, a gente acabava por fazer o quê? Sempre que eu queria devolver uma coisa mais complexa numa action, né? A gente devolvia um texto separado por cardinal, por alguma coisa assim, por um hashtag ou vírgula, né? Então usava um separador, mas você consegue, né, que ela devolva aqui um tipo de dados mais complexo do que aquele ali, tá bom? Então, resposta aqui da 15 é a. Resumo aqui, tá? A gente viu perguntas mistas, tá? Façam esse mix de documentação mais prática, devorem tudo que vocês encontrarem de perguntas de exemplo, né, de sample, porque é de pergunta de simulação, perdão, tá? Simulação, que sempre ajuda. Obrigado aí a todo mundo que participou mais uma vez aqui da nossa live. E encontro vocês, então, na aula número 4, tá bom? Obrigado, galera. Valeu!